dúvida dos inquisidores sobre como processar, como sentenciar os culpados, os réus no abominável pecado de sodomia. Então era uma parte mais assim interna do procedimento do Santo Ofício. Hoje é uma parte mais assim étnico-histórica sobre como era ser sodomita na Bahia nos séculos. Já estou muito interessante. Eu vou deixar gravado aqui, as pessoas interessadas poderão copiar o PowerPoint. Sodomia na Bahia. Vou falar basicamente sobre três temas: as raízes da homossexualidade na Bahia, a etnodemografia dos sodomitas e tipologia dos filhos da dissidência, que é um termo usado desde o século XVI em documentos tanto reais quanto religiosos da Inquisição ou do Bispo para se referir aos sodomitas. Em Portugal, com base nos mais de 400 processos de sodomitas e mais de 4.000 denúncias registradas nos cadernos e no repertório dos nefandos, a grande documentação dos sodomitas está primeiro no repertório do nefando, que era um índice que os inquisidores faziam de todas as denúncias, confissões, tal, em ordem alfabética, né, sem localização, apenas assim: Antônio, Lisboa, acusado ou confessado, mas não tinha localização, não permite a localização no processo. Esses são livros grossos, grandes assim, manuscritos, são os repertórios. Os cadernos do nefando eram igual, tem os cadernos do promotor, os cadernos dos solicitantes, tem cadernos também, que as denúncias que chegavam, né, eram costuradas em ordem mais ou menos cronológica, que tem 2 dezenas de cadernos. E o terceiro material, que é o mais importante, que são os processos propriamente dito. Quer dizer, a partir daqueles repertórios dos cadernos, quando mandava prender, aí eram os processos, que tem aproximadamente entre 400 e 500. Esses, a partir de uma amostra de aproximadamente quase 400, eu cheguei a essa constatação, que a ocupação dos sodomitas, eles perpassavam todas as classes sociais, né, assim como em todos os lugares do mundo, embora algumas vezes a homossexualidade tenha sido chamada de vício dos nobres, ou vício elegante, não é? Como era chamado, vício italiano, dórico, grego, dos clérigos, etc. Mas perpassa todas as classes sociais. E ali o que predomina são os sodomitas que sobreviviam na área dos serviços, né, e dos ofícios mecânicos, sapateiro, pedreiro e serviços em geral, que inclui, que agora não lembro exatamente, mas que era do setor, sobretudo do setor terciário. O clero, né, que era chamado tanto o ofício dos clérigos, nobreza e alto funcionalismo, 13,9%, setor primário, agricultura, pesca, etc., 8,4%, e escravaria, 6,5%. Diversos, incluindo dançarinos e músicos e outras categorias. Nos palácios, né, nós temos mais do que esses 3 reis, né, que têm algum envolvimento com a sodomia. Aqui no século XIV, Dom Pedro I, o rei, é uma descrição, uma informação do Fernão Lopes, extremamente fidedigno. É o rei que queria ao seu escudeiro Afonso Madeira grande bem e muito amava, mais que se deve aqui dizer. Ele se auto-censurou, né, para não ficar contando as indiscrições del rei Dom Pedro I. Século XV, Dom João II, disse ele: menos mal haveria a um rei ser puto que ser mandado. Esse puto tanto pode ser um menino, né? Ele fala: não sou uma criança, é melhor ser chamado de criança do que ser mandado. Mas puto também, já nessa época, é o sinônimo de homossexual, uma associação entre homossexualidade, sodomia e prostituição imprópria.
E o Dom Sebastião, um trabalho fundamental do Harold Johnson, né, que escreveu um livro, um livro não muito grande, mas bastante documentado, Um Pedófilo no Palácio, sobre o jesuíta Luiz Gonçalves de Câmara e o abuso sexual do Dom Sebastião. Dom Sebastião tinha, está muito bem documentado, uma gonorreia crônica, e ele atribui a relações sodomíticas com esse, ele era jesuíta, o padre Luiz Gonçalves da Câmara, que esteve preso nos Aljubes, lá no Marrocos, né, onde graçava muita sodomia e muita doenças, blenorragia, doenças sexualmente transmissíveis, e ele tinha sintomas dessa doença, né? Então, quando menos, e Dom Sebastião tem um momento, ele tinha uma vida muito estranha, ele ia de noite lá pelo lado do Tejo, andar sozinho, e em Sintra também, lá no palácio, ele gostava de sair sozinho de noite e tal, para encontrar com rapazes, e ele foi encontrado uma vez abraçado com um negro, e na hora que ele, no campo, e na hora que chega, o que é isso, El Rei? Eu pensei que fosse um urso. Agora tenho dúvida se é um urso ou se é um outro bicho. Mas enfim, então uma resposta absolutamente inacreditável. Mas também estavam presentes todas as outras classes sociais. Aqui para a gente ver mais ou menos, né, o imaginário, né, a roupa. Aqui, ali por acaso o primeiro nem é um português, mas é um galego, na verdade, hispânico, que foi um Sampaio, né, ou Pelágio, né? A palavra Sampaio, eu moro na rua Teodoro Sampaio, aqui em Salvador. Esse Sampaio é o São Pelágio, que teria sido martirizado por um califa lá em Córdoba, lá na Espanha muçulmana, porque não quis ser amante dele no seu harém de rapazes, né? A roupa como usava, mais ou menos assim, naquela época. Ali é uma figura de aleijadinho, também dá para ver. Aqui um soldado com uma roupa um pouco sofisticada e um pajem ajudando um azulejo português, né, do século XVI próximo. E dizia-se um poema, uma frase célebre, né, que a sodomia, a homossexualidade, en France le noble, en Espagne le clergé, na Espanha, na Península Ibérica, o clero, e en Italie, todo mundo. De tal modo a sodomia estava associada à Itália, que era chamado no vício italiano. Nas Minas eu encontrei mais de um documento em que se usa o termo fulano praticou o vício italiano. Aí também, para mostrar assim algumas imagens, né, daquele já começo do século XIX, aquele nobre está numa posição realmente, né, que extremamente delicado e próximo. Bom, na América Portuguesa, não é? Aí são umas pinturas rupestres lá da Serra da Barriga, não, da Serra da Barriga não, da Serra da Capivara, da Barriga do quilômetro de Palmares, que segundo a professora arqueóloga Liede Guidon, remontariam a mais de 10 mil anos, né? Segundo ela, chegaria até, com muita surpresa, 70 mil anos. E as cenas mais explícitas de sexo homoerótico, várias, né, que representam, assim como na África, lá se não me engano, na África do Sul, há pinturas, gravuras também de 10 mil anos com representações homoeróticas. E, próximo, entre os índios, né, só voltar um pouquinho, entre os Tupinambá, vários cronistas se referem a esses dois termos. Tibira, um termo genérico para praticantes da sodomia, não é? E chegam a dizer que os Tupinambá tinham até alguns cabanas pelo mato para atender seus clientes, como se fossem prostitutos, michês, prostitutos homoeróticos, né? E a Sacoaembeguira está no dicionário dos jesuítas do século XVII, como machão, mulher que luta como homem, que casa com outras mulheres, quer dizer, então um termo que os jesuítas foram obrigados a incluir no seu próprio dicionário. Quer dizer, de tal modo, as Amazonas era uma realidade, não é? Embora, eu tenho um artigo que chama As Amazonas, um mito, e algumas, não me lembro exatamente, mas começa assim, Mito e a Verdade, em que eu fiz um levantamento que, imagine, aqui na Bahia, em 1500 o próprio Gabriel Soares de Souza, 1587, fala das Amazonas
Quer dizer, certamente nenhum brasileiro, nenhum colono português no começo da colonização tinha ido já ao Amazonas, mas o mito chegou até o Chile. Eu acompanho como que o mito das Amazonas, mulheres guerreiras, que o próprio Padre Vieira, no século XVII, se refere a elas. Próximo. Então o termo usado era Tibira e Sacoembeira. A cena de cima, eu mostrei ontem, são os Berdaches, que são índios transexuais, ali aquela de comprido ali, todos aqueles em volta, é uma índia norte-americana transexual, e embaixo é a primeira execução homofóbica, né, nas Américas, documentada, que são, ali no embaixo, são os Berdaches, assim, de cabelo comprido, né, sendo mortos e devorados por cães pelos espanhóis no Panamá, 1500 e no começo do século XVI. Uma cena trágica. Agora vejam como os espanhóis, a posição dele, as roupas e as cores, né? Quem é mais suspeito aí de efeminação, não é? Se são os coitados dos índios ou eles, como eles, a roupa como está de uma forma assim tão elegante e palaciana. E os Tupinambá, não é, extremamente sexualizados segundo a opinião dos visitantes, dos cronistas, não falavam de outra coisa, a não ser nessas suas sujidades, praticavam muito sexo e conheciam afrodisíacos e assim por diante. Então é uma cultura que chocou muito os europeus pela sua diferença da sua moral sexual. Aqui são uma gravura do Eckhout, né, holandês. Aí já não é mais Tupinambá, são os tapuias, né, que há informação também sobre a prática da homossexualidade. Tem um historiador venezuelano, Raquena, que fala lá do Panamá até o Estreito de Bering, até a Terra do Fogo. A documentação sobre a homossexualidade indígena é extremamente rica, o que prova que havia uma grande prática do pecado nefando aqui no Novo Mundo. Bom, aí as Índias, né, uma reprodução do Hans Staden, certamente não foi ele que desenhou, foi ele descrevendo para algum alemão, não é, lá que elas parecem mais valquírias, né, do que propriamente ameríndias, né? Mas dá para ver o físico, assim, a presença, né, feminina e a homossexualidade, inclusive entre elas, que muitas se casavam entre si, lutavam, trabalhavam como homens, etc. Próximo. E índios Tupinambá, quando foram levados lá para a França, já vestido a europeia, né? Para a gente visualizar um pouco, eu vou falar de relações entre índios, brancos e tal, para a gente ter o imaginário. Próximo. Na África, aqui duas gravuras belíssimas do Rio Congo, né, altamente estilizadas e que sugerem um pouco em que a gente vai ver a presença da homossexualidade desde o início também dos contatos, tanto no Congo, Angola, Matamba. Próximo. Aqui uma reprodução do final do século XVIII e XIX, do rei Samba Pango, o rei de Luango e o rei de Angola. Né? Parece fantasia de escola de samba, né, na verdade. Muito estilizado. Agora, o uso de penas, plumas, os papagaios, os citacídeos lá da África não são tão coloridos quanto o nosso, da terra dos papagaios. Mas se usava penas, plumas também nos enfeites, mas não tão coloridas quanto as daqui ou as da Austrália, onde predomina, né? Mas interessante para se ver, ao menos no imaginário europeu, né, os hábitos, né, as vestes, né, dos nativos. Próximo. Aqui uma gravura de um africano na época da África portuguesa, vestido com um tipo de saia. Vocês já viram alguma vez? E ali uma cena da Ashanti, né? Uma suruba. A palavra suruba é indígena. Os índios eram tão sexuais que inventaram a palavra, né? Homenagem a Troá ou a Cátrio, né? Era chamada de suruba, uma palavra do tupi incorporada na língua brasileira. Próximo. Bom,
Quando a primeira visitação do Santo Ofício da Bahia, nas denunciações, o Francisco Manicongo, sapateiro, escravo, morador abaixo da Misericórdia do Salvador, a Misericórdia é a mesma que a Grace falou, onde estava a cela dos loucos, etc. Tem fama entre os negros dessa cidade que é somítico, sodomita, como praticante da sodomia. E usa um pano cingido, assim como na sua terra do Congo, trazem os somíticos. Mas disse que ele, denunciante, sabe que em Angola e Congo, nas quais terras tem andado muito tempo e tem muita experiência delas, ou seja, quase um etnógrafo, não é? Porque viveu lá. É costume entre os negros gentios trazerem um pano cingido com as pontas por diante, que ele fica fazendo uma abertura adiante. Os negros somíticos que no pecado nefando servem de mulheres pacientes, aos quais chamam na língua Angola e Congo Quimbanda, que quer dizer somíticos pacientes. Ali são duas reproduções do livro do Padre Caravasi, não é? Em que para ilustrar os diferentes tipos de feiticeiros, embaixo a rainha Ginga, né, com seu século, ela de peito de fora, e os homens com as saias, com os panos encolados próximos. Aqui no livro do Padre Caravasi tem essa preciosidade, que é a gravura de um quimbanda. No Brasil nós não temos uma gravura de um tibira, embora este ano esteja completando 400 anos que a primeira execução de um sodomita no Brasil, no Maranhão, na época dos capuchinhos franceses, que botaram um índio, sodomita, que praticava o nefando, etc., na boca de um canhão, assim, e soltaram a bomba, e o corpo dele foi estraçalhado na Baía de São Marcos. Nós vamos fazer uma celebração lá de recuperação. Ele é santo, porque ele acabou de ser batizado e foi executado, de modo que ele está no céu, né? É o mártir, né, da homofobia. E antes de morrer ele falou que queria fumar o petum, fez um charutão assim, né? Na hora que estava amarrado, falou assim: deixa minha mão solta para que eu possa fumar, né? Ele fumando lá, porque o petum, a erva santa, tinha um efeito até um pouco, fumando muito, dava um efeito meio assim alucinógeno e tal, entorpecente. E de que quando encontraram o corpo, a mão estava segurando ainda o charuto. Olha que coisa interessante, né? Podia ser até propaganda de marketing. Aqui então o pano vestido na frente assim, né? E tem uma descrição de um jesuíta no Congo, logo no começo que eu cito no meu trabalho sobre história da homossexualidade na África, raiz da homossexualidade na África, em que ele então descreve que ele usava tipo o Rastafari, os dreadlock assim, enrolado, aquela quantidade, e o jesuíta mandou, ele cortou na hora, ele vestiu de homem, quer dizer, um etnocídio homofóbico total. Próximo. A descrição do Padre Caravasi, a da Bahia de 1592. Então, 1558, Padre Caravasi, no livro Descrição Histórica dos Três Reinos de Angola, Congo, Matamba e Angola. Entre os feiticeiros, há um chamado Nganga Yakibanda, o sacerdote chefe do sacrifício. Este homem, tudo ao contrário do sacerdote do verdadeiro Deus, é moralmente sujo, nojento, impudente, descarado, bestial, e de tal modo que entre os moradores de Sodoma e Gomorra teria o primeiro lugar. Para sinal do papel a que está obrigado pelo seu ministério, veste fato, roupa e usa maneiras e porte de mulher, chamando-se também de a Grande Mãe. Este embusteiro distribui ele também cinturas para diversos usos supersticiosos. E sendo homens, andam vestidos de mulheres e tapados de contínuos. Esse tapados de contínuos, o que você entende? Você que é portuguesa? Deve ser para dentais. Como? Um pano. Tapados, cobertos. Contínuo é uma coisa que é inteira. Ah, inteira. Deve ser um pano bonito. Para nós é difícil entender o que é tapado de contínuo. Tapado coberto. É coberto. E contínuo deve ser um pano que é inteiro. Pois bem. Assentam-se, até a maneira de sentar. Dava um pinto até na hora de sentar. Sim. Como? É como se fosse tirar uma saia, uma premissa. E falam como mulheres e têm por grande afronta chamarem-se homens. A mesma coisa diziam das Sacoembeguira, das lésbicas, as Tupinambá.
que não suportavam ser chamadas de mulheres. Quer dizer, então havia uma afirmação identitária invertida, transexual total. Tem marido como as outras mulheres e no pecado mal são os mesmos diabos. Próximo. E o Gregório de Matos, um pouquinho depois do Padre Cavazzi, diz, aqui na Bahia: quem lhe despeja o alforje? O Jorge. Outro há com quem mais me aturdo, o surdo. E outro mais que quando em quando o quibando. Não vi putão mais levando, pois todos seus sarambeques, ou seja, desmunhecações, né, sarambeques, vai fazer com os 3 moleques, o Jorge, o Zunto e o Quibando. Então, já incorporado na linguagem corrente, a palavra Quibando, que hoje significa magia negra, ao contrário da Umbanda, né, que é um termo que mudou completamente, como o termo Calundu, na Bahia contemporânea, significa esse menino está de calundu, ou seja, que acordou de mau humor, perdeu completamente a ideia de manifestação mediúnica, né, ou possessão. Valeu, Gregório de Matos. Agora, números da Inquisição da Bahia. A Rita Novinsky, total de processados no Brasil, 1.076. Na Bahia, 23%, 249, e 55, 7% naturais da Bahia, os outros eram colonos. Bom, nos meus processos que eu coloquei ainda à mão lá no Campo do Jongo, eu examinei 235 processados da Bahia, só da Bahia, dos quais judaísmo 96, bigamia 34, blasfêmia 33, sodomia 18, gentilismo 12, luteranismo 10, feitiçaria 10, contra-inquisição 8, falsos padres 6 e religiosidade e solicitação 6. São muito mais do que 6. Né? Lembra mais ou menos quantos padres da Bahia? Pois bem. Então, no caso que eu localizei, sendo que nas visitações, na primeira e na segunda, depois do judaísmo, sodomia é o crime mais denunciado e confessado. Os sodomitas denunciados na Bahia, aí não só processados, denunciados inclusive, 18 mulheres e 138 homens. No século XVI, 39, século XVII, também aqui é o século dominante da intolerância inquisitorial, 84 casos, século XVIII, 23 casos, próximo, total 156. Ali tem uma gravura de uma pintura barroca, é de Minas, né, daqui, mas para a gente ver assim mais ou menos, né, no imaginário da época, a representação de um homem seminu, Cristo, os carrascos ali batendo no Cristo, a calça bem azul ali, bem mostrando, né, o vaso traseiro, né, de um homem, enfim. Entre os sodomitas da Bahia, aqui a primeira fileira dos mais graduados, há 2 governadores denunciados, 2 fidalgos, 25 militares, cavaleiros, sacerdotes é o principal, grupo 38, professores, cirurgiões e estudantes, 20. Ali, tipo serviços ou setores, qual é o segundo setor? Primário, secundário e terciário, sei o que é. Mercadores, comerciantes, dali predomina, inclusive escravos e criados,